nasci aqui na cidade de Ilha Solteira. Sou casada há quase 10 anos, tenho um filho que acabou de completar 5 aninhos, o Miguel. A minha família, somos em 3 irmãos, né? Um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então foi super tranquilo. A diferença de idade entre nós é de 6 a 7 anos. Então, o meu papel ali como menina na minha família era muito mais de cuidado com a minha irmã mais nova. Eu sempre cresci tendo essa noção de cuidado. A mulher tem que ter um cuidado maior com a criança, né? No caso da minha irmã mais nova. Mas foi super tranquilo na infância. Eu sempre fui uma ótima aluna, desde criança. Sempre fui tímida e eu tinha muito esforçada, eu digo assim, eu sempre fui esforçada desde os primeiros anos. No ensino médio foi quando eu tive um pouco mais de liberdade de me soltar um pouco mais, né? Dar minha opinião sobre determinados assuntos. E foi fundamental nesse período a minha professora de biologia. Ela me influenciou muito, porque eu admirava demais. Ela foi o primeiro exemplo de uma mulher forte, uma profissional, digamos assim, forte e determinada. E isso me chamou muita atenção, assim como a disciplina que eu já gostava bastante. E sempre tive apoio dos meus pais para o estudo. Os meus pais vieram do Nordeste e sempre apoiou muito, né? Tanto a mim quanto os meus irmãos a estudar. Tanto que na família nós somos um dos primeiros a terem a faculdade, né? O curso de graduação, dentre toda a família. Isso é algo assim, que a gente considera assim, um marco muito importante, né? Tanto que nós viemos por interior do estado de São Paulo, enquanto que todo o restante da família ficou mais na Grande São Paulo, no Rio de Campinas. E quando a princípio, eu gostava de biologia, mas eu tinha no fundinho ali uma vontade de fazer moda. Mas tem aquela questão da adolescência, a gente ficava, né, não tem tanta noção, né, das coisas, digamos assim. E aí então eu fui vendo, né, quais são as possibilidades. E no terceiro ano do ensino médio eu ganhei como melhor aluna da escola. E então eu ganhei a inscrição no vestibular. E era para algum curso da área de licenciatura. Foi meio que direcionando o caminho. E aí eu escolhi biologia, né? Eu gosto bastante, prestei para biologia aqui na Unesp de Ilha Solteira. E durante a graduação, eu trabalhava antes, né? Eu fiquei um período antes de passar no vestibular trabalhando. E depois, quando eu passei, eu larguei o trabalho para poder me dedicar à graduação. E mais uma vez tive o apoio da minha família, tá? No início não tinha tanta questão de bolsa, de estudo, para incentivar o aluno. Então a gente tinha que estudar, só estudar mesmo. Mas tive o apoio da minha família, assim, isso foi um fator muito importante para eu continuar mesmo a caminhada, que não é fácil. Terminei a graduação aqui na Unesp de Ilha Solteira, né, fiz licenciatura em Ciências Biológicas. Depois fui para Botucatu, onde fiz mestrado e doutorado em doenças tropicais. Eu trabalho com leishmaniose visceral felina. Tudo começou com um trabalho aqui de iniciação científica que eu fiz aqui em Ilha Solteira e levei para lá a linha de pesquisa com essa leishmaniose felina. Porque a gente sabe que aqui a cidade, né, região de Ilha Solteira, Araçatuba, é endêmica para leishmaniose visceral. E para o cão, infelizmente, a eutanásia que vem sendo o critério, né, de controle da doença. Então é importante o estudo de outros animais, né, que podem ser reservatórios dessa doença e que acabam passando desapercebidos. Então eu fiz o estudo dos gatos para estudar realmente o papel dos felinos no ciclo epidemiológico da leishmaniose visceral. Quando eu comecei a iniciação científica no estudo de leishmaniose felina, quase não se tinha estudos. Tem uma linha, hoje em dia, uma linha de pesquisa grande na Europa, mais ali na Itália, Espanha, mas aqui na nossa região foi praticamente inédito. E a gente vê, participando de congressos, que há muitas dúvidas que estão sendo esclarecidas conforme mais estudos são divulgados. Por exemplo, no caso da leishmaniose felina, já sabemos que o papel do gato no ciclo é menor do que o cão. Isso é um bom resultado.
ajuda outros, faz com que os outros pesquisadores busquem soluções para essa doença. Tá? Então, cada estudo com animais, né, os pets, animais de companhia, os animais que estão ali no entorno, que participam do ciclo, quanto mais contribuição científica tiver, melhor será para a gente conseguir contribuir, né, para o controle da leishmaniose visceral e cuidar ali dos nossos animais, que são os que mais sofrem, né, em relação a essa doença. A maior dificuldade que eu posso assim, comentar, citar, é a questão financeira. Não foi um obstáculo, porque a gente tem que... essa dificuldade, eu digo que norteou o caminho, para colocar ali na balança. Vale a pena ou não vale a pena? Os frutos ali adiante, é como se fosse um investimento mesmo. Porque, como eu havia mencionado, terminando o ensino médio, eu comecei a trabalhava em período integral, larguei meu emprego para entrar na universidade. E perdi, né, não tinha mais uma renda para mim. E daí então, mas isso foi um fator que de início dificultou. Porém, mais adiante a gente pensa, né, no futuro, e com certeza vai valer muito mais a pena. Tá? Aí depois a gente acabei conseguindo uma bolsa de iniciação científica. Aí daí então, nunca tinha saído daqui da cidade de Ilha Solteira, cidade minúscula. Um outro obstáculo quando passei no mestrado em Botucatu. Outra realidade, cidade grande, uma menina do interior, primeira vez que sai de cidade, morar sozinha na República, então foi uma dificuldade. Pensei, e agora? Como é que vai ser? E deu tudo certo, consegui bolsa também, bolsa com a PESP, que financiou o meu mestrado, o meu doutorado, e essa dificuldade foi sanada. Então a gente vê que vale a pena tentar. Tem várias outras possibilidades, né? Que os obstáculos vêm para que faça com que a gente desista de algum sonho, tá? Mas você tem que seguir, vamos em frente. Há várias outras possibilidades que você pode encontrar no caminho. O fato de eu ser mulher na pesquisa, eu sempre tive muita sorte, digamos assim, de ser orientada por mulheres fortes, eu já comecei a observar a postura delas para que eu pudesse reproduzir. A minha orientadora de iniciação científica foi a professora Vilma, uma mãe orientadora, ela praticamente me ensinou toda a questão da ciência, né, da pesquisa. E ela sendo mulher, eu já vi que tinha diferença do orientador homem para uma orientadora mulher. Todo o comportamento em congressos, apresentação de trabalho, a imposição já era diferente. E segui a pós-graduação também com outra orientadora, a professora Simone Luquez, era outra orientadora, mulher, muito forte. Na pós-graduação eu percebi que nós, mulheres, em várias situações, não diretamente comigo, mas ao meu entorno, que pelo fato de ser mulher, nós somos às vezes encurraladas em algumas situações. Então isso faz com que nós tenhamos que ser mais fortes, incisivas, não mal educadas, mas incisivas e objetivas naquilo que a gente quer. Temos que impor o nosso papel, porque independente de gênero, o trabalho é grandioso, tá? E eu percebi isso observando as minhas orientadoras. E daí então a gente já fica ali na espreita, qualquer situação que aconteça com a gente, essa experiência a gente já consegue ver qual atitude nós devemos tomar, tá? Eu já vi vários casos, tanto na área da pesquisa quanto na área de ensino, a questão de comportamento de homens em relação a mulheres, não diretamente a mim, mas ao meu entorno. Em relação ao ensino durante a pandemia, acho que todos conseguem escrever um livro a respeito. Para mim foi um desafio imenso. Eu não tenho na época eu não tinha habilidades em relação a ensino remoto, lidar com câmera, computador, era tudo muito novo, acredito que quase ninguém. E a questão de trabalhar em casa,
É porque eu tenho filho, né? Na época ele tinha 3 anos e para ele entender que eu estava trabalhando em casa era diferente, porque ele também estava em casa. Então foi um aprendizado em conjunto ali. Foi muito desafiador porque era algo novo. Eu estava dando uma disciplina que era muito pertinente com o assunto, né, da pandemia. E a cada dia eram novas notícias, eu atualizava as aulas, no horário da aula já tinha outras notícias e foi tudo muito, digamos assim, não tenho nem palavras para falar como foi, né? E além da questão da dificuldade, da exposição, eu sou uma pessoa muito tímida para me expor em frente às câmeras, e a aula remota você tinha que se apresentar aos alunos, deixar a aula gravada. Isso para mim foi um desafio muito grande. E o emocional, acredito que para todos também, porque você tinha aquele medo, o receio de não saber o que vai acontecer, e o medo de contrair a doença, não saber quais seriam os sintomas, sequelas, e foi um período muito difícil. O primeiro ano foi bem complicado, muito difícil. A saúde mental, eu pude perceber a importância da gente manter a nossa saúde mental, né? Assim como a gente faz exames, o hemograma completo, né? Fazer exame ali, a saúde mental também deve ser levada em consideração, com certeza. E acredito que muitas pessoas vivem antes e pós-pandemia. Acredito que as pessoas mudaram muito em relação a isso. Muitas sequelas permaneceram. Eu senti que eu fiquei pensamento muito rápido, a mente, eu não conseguia descansar mentalmente durante esse período. E isso, com o tempo, está diminuindo, mas é algo que marcou muito ali durante essa pandemia, né? Foi um desafio para todos e há sequelas até hoje, acredito que é de longo prazo, tanto das pessoas que só vivenciaram e não contraíram, quanto aquelas que contraíram, né, carregam sequelas até hoje. Quando nós voltamos, né, para o período presencial, né, pós-pandemia, digamos assim, foi tudo muito novo de novo. Eu até, quando no primeiro dia de aula, eu lembro que eu vi os alunos todos sentados, olhando, aí eu até brinquei, nossa, vocês se mexem, porque até então a gente tinha contato com a fotinho lá do status deles, porque nem todos abriam as câmeras durante as aulas. E eu senti que era uma relação um pouco fragilizada ainda. Parecia que antes da pandemia, o primeiro dia de aula era um dia muito alegre, de interação. E eu percebi que esse ano, pós-pandemia, era um momento muito pisando em ovos, digamos assim. Estavam todos muito frágeis, não se sabia se podia tocar em alguém, conversar com alguém. A minha vontade era abraçar todo mundo, porque que saudade de um abraço. E tanto em relação aos alunos, quanto em relação também ao meu filho em casa, porque foram praticamente 2 anos de convivência diária. Eu passei a dar aula do meu filho, né, porque as atividades vinham da gente tinha que fazer juntos, passava o dia todo juntos. E teve esse distanciamento. É necessário, né, que na fase que ele está, é necessário uma socialização com mais pessoas, nessa fase de 3, 4 anos. Foi necessário. Ele entendeu muito bem, né, todo o período da pandemia. Eu ligava o computador, ele já sabia, vai ter aula agora. Sim, aí na hora que ele escutava falando, boa tarde, boa noite, até amanhã, pessoal, até semana que vem, aí ele já entendia que tinha acabado, ele podia voltar lá para o quarto, onde era a minha sala de aula. Mas assim, eu percebi, teve muito diálogo esse período todo. No começo foi mais difícil para todo mundo, né, para voltar o retorno ali. Acabou no final da pandemia se tornando tudo mais prático, né? Já está tudo ali no segundo ano, a gente já sabia como dar a aula. Aí depois agora a gente tem que voltar para a sala, né? Os animais são reais. O horário, a gente tem que calcular o horário da saída de casa para a chegada na universidade, né? Não é mais em 2 minutos. Mas está sendo, eu prefiro muito mais, com o retorno presencial, ter contato ali com o aluno, olhar para o aluno, conversar ali no final da aula, durante a aula, está sendo muito mais produtivo. Eu prefiro
prefiro muito mais aqui o ensino presencial. Ser mãe na vida acadêmica, eu confesso, não é fácil. Porém, eu tive muita sorte que o meu grupo de pesquisa sempre foi uma família para mim. O pessoal do laboratório sempre, né, sempre tivemos cuidado um com o outro. E assim como as minhas orientadoras, né, eu sempre me espelhei muito nelas, orientadoras mulheres com filhos. A minha orientadora da pós-graduação tinha 3 filhos. E eu ficava pensando, como que ela consegue? Imagina ter filho durante esse período, não tem como. E acabei engravidando no último ano de doutorado. E aí eu fiquei pensando em agora, mas assim, segue pré-natal, a gravidez não é doença. E as mulheres têm sonhos, né, de ter uma carreira, algumas têm sonho de casar, outras têm ter filhos, são sonhos diferentes. E eu sempre tive esse sonho de casar, ter minha carreira acadêmica e de ter filhos. E não tem como dissociar isso durante esse período, não tem como eu falar, vou terminar tudo, aí eu vou ter meu filho, eu vou ter 40 e tantos anos, aí a idade biológica já não ajuda. E então, tive no final do doutorado, eu defendi meu doutorado num mês, no outro o meu filho nasceu, defendi barrigudona. E eu tive muito apoio durante esse período, tanto da minha orientadora, do grupo de pesquisa. Trabalhei todos os dias, a minha gestação foi bem tranquila, não tive problemas em relação a isso, mas sempre tem aquela situação, nossa, você está grávida, mas você nem terminou o doutorado. Eu falei, pois é, mas a gente consegue fazer, dá para fazer isso. Mulher consegue engravidar, ter filhos, dar aula, estudar, pesquisar, é possível. Eu sou Virgínia Solteira, formei na Unesp Virgínia Solteira, fui embora e voltei como docente na Unesp Virgínia Solteira. Está sendo uma experiência maravilhosa, porque é uma mistura de sentimentos, porque é uma cidade que eu gosto muito daqui. A minha família é daqui, a família do meu esposo é daqui. E voltar para a minha universidade, porque geralmente quando as pessoas vão embora e voltam, tem aquela nostalgia, quando eu fazia aula nesse laboratório, aquela sala de aula, e agora eu voltei como professora daquele laboratório, daquela sala de aula. É um sentimento de gratidão muito grande, eu gosto muito de dar aulas e gratidão, voltar, estar no lugar do docente que eu sempre admirei, todos os docentes aqui da universidade, estar no lugar e conseguir voltar nesse lugar é muito gratificante, é uma realização. Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela ainda é muito machista. Um recado que eu posso dar para você, mulher, que deseja, tem vontade de entrar na vida acadêmica, faça, tá? Faça, e você tem o seu lugar, você tem capacidade. Eu me recordo de um projeto que eu desenvolvi numa escola, que eu pedi para os alunos, em torno de 15, 16 anos, fazerem um desenho de um cientista, numa folha. Faça um cientista. E 100% dos alunos desenharam um homem branco, um jaleco, óculos, cabelo todo bagunçado. E aí eu perguntei, mas por que vocês desenharam um homem cientista? Não existe mulher cientista? E eles ficaram assim, não conheço nenhuma mulher cientista. E isso foi unânime. Então eu fiquei pensando, gente, eles não têm muito noção disso, da capacidade das mulheres. As próprias meninas não tinham pensado nisso. Eu falei, pois então, vocês vão conhecer, tá? Todas as mulheres cientistas que mudaram o mundo e que mudam até hoje. Então, esse estereótipo de cientista ligado a homem acabou, não existe. A mulher ela é capaz de fazer o curso que ela quiser, independente de que área. Aquela área é mais para mulheres. Não tem isso. É o que você quer fazer, o que você gosta, o que você se identifica, você faz. Dentro da universidade, nós temos o nosso espaço, vocês têm o direito, temos muitos direitos ao nosso favor também. E a capacidade, a vontade é o que mais importa.
não deixe, o obstáculo sempre vai ter, tá? Seja obstáculos, né, colocados por algumas pessoas, ou obstáculos mesmo da vida, tá? Mas a gente dá conta, como eu já havia comentado, né, nós somos multitarefas, a gente consegue fazer a graduação, né, seguir a nossa carreira acadêmica, uma pós-graduação, ter família, ter uma vida social, que é muito importante também durante a vida acadêmica, ter filhos, tá? Tudo isso é possível, tá? A gente consegue, nós somos muito fortes. Tá certo, sucesso para todos.